Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar agora mais um assunto da nossa aula. Vamos falar agora sobre equipamentos básicos de fotografia, né? No vídeo passado a gente falou sobre como funciona a fotografia digital, a questão da acessibilidade do filme e do CCD, né? E agora a gente vai falar sobre equipamentos básicos, aqueles equipamentos que você que quer começar com a fotografia precisa pelo menos ter esse mínimo de equipamento, né? Então, obviamente não vou abordar aqui vários equipamentos, né? Eu não vou falar por enquanto sobre estúdio fotográfico, porque não é o caso, mas mais adiante a gente pode mostrar um estúdio fotográfico, né? Como ele funciona. Então vamos lá? Deixa eu ficar menorzinho aqui no canto para não atrapalhar a visão do material. Deixa eu botar aqui no cantinho. Ok. Vamos para a apresentação. Bom, então começando aqui, vamos falar sobre Flash. Primeiramente falar sobre Flash, né? Então, como eu falei para vocês, o Flash surgiu pela necessidade de registrar imagens em ambientes bastante um ambiente com pouca luminosidade, né? Então, houveram algumas tentativas no início, utilizando produtos, elementos químicos, causando uma explosão. Não sei se vocês já chegaram a ver algumas imagens de pessoas, de fotógrafos que tiravam fotos com aquele famoso lambe-lambe. Ele era usado antigamente para tirar fotos nas praças, então a fonte de luz era um produto químico que, quando era eletrificado, ele explodia, né? Então, existem algumas sátiras até que falam que mostram os fotógrafos tirando foto com esses flashes e explodia, e aí explodia a câmera, explodia uma pessoa que estava sendo fotografada, explodia o fotógrafo. E era um produto tóxico, né? Era muito arriscado. E aí o flash também evoluiu, eu comentei para vocês na nossa primeira aula sobre história da fotografia, no vídeo que está o nosso primeiro vídeo. Então, os flashes evoluíram e hoje em dia eles estão muito modernos. Então, vamos mostrar para vocês como é que funciona o princípio do funcionamento do flash. Vou começar aqui falando sobre, né, esse equipamento. Obviamente não é sobre super-herói, mas o símbolo do flash é um raiozinho também, né? Parecido com esse aqui, com uma setinha na ponta, é o símbolo universal do flash. Então, o uso do flash ele se deu, obviamente, como eu falei para vocês, por conta da ausência da iluminação natural. Então, a iluminação natural, ela tem horas que ela não é propícia, ela acaba prejudicando o registro da imagem, né? Então, o flash ajuda nesse sentido. Então, tem áreas externas e principalmente em áreas internas. Fotos que são tiradas em estúdio fotográfico, eles utilizam muito o recurso do flash e alguns outros equipamentos que eu vou falar mais adiante, que ajudam nessa questão do aprimoramento da iluminação. Essa aula é basicamente sobre equipamentos, mas sobre iluminação mesmo, a técnica de iluminação, vai ser numa outra aula, ok? Mas aqui, como é sobre equipamentos, a gente vai se ater a só entender o que é e para que serve. Então, muitas vezes a ausência de luz era compensada com o aumento da exposição. Só que também acontecia de que esse aumento da exposição ele gerava uma tremida na câmera, né? E aí a câmera tinha que ficar fixa e isso impossibilitava que algumas fotos ficassem nítidas. Se por acaso vocês estão ouvindo alguns barulhinhos, é porque meu filho está aqui no escritório também assistindo a aula pelo fone. Aí ele esquece que eu estou gravando e aí ele faz um monte de barulhinho aqui, mas nada que atrapalhe. Né, Miguel? Beleza? Beleza. Sabe como é que é criança, né? Não consegue ficar quieto. Mas o Miguel é gente boa, viu, gente? Então o flash aumenta a quantidade de luz para poder ser
facilitar, melhorar a qualidade da imagem que é capturada, ok? Só, obviamente, que existem limitações, né? Mesmo o flash sendo uma fonte artificial de luz, obviamente existem as limitações. Então, existem vários tipos de flash no mercado. E, acabam, obviamente, que tem vários tipos de vários preços, de várias qualidades. Então, a gente tem que saber exatamente para que serve a finalidade de cada flash, né? Então, basicamente, o flash, você tem que estar atento com a questão da potência. E essa potência ela é medida por um número guia, certo? Então, o que significa o número guia? Vamos supor que o flash que tem o número guia 50, a potência dele é 50, ok? E esse número de potência, né, ele é utilizado para se estabelecer a relação entre a potência, a distância e a abertura do diafragma. Ok? Vamos já ver isso, né? Então, quanto mais alto o número, mais o número guia, mais potente é o flash. Esse aqui é a parte posterior de um flash de um modelo antigo, onde existia aqui a relação entre metros e potência, e aí você conseguia estabelecer qual seria a abertura do diafragma que poderia ser gerada, que deveria ser colocado baseado na distância e na potência, né? Então, assim, era de certa forma um pouco complicado, manual, a forma como você fazia essa regulagem. E dá um certo trabalho, mas com o tempo o fotógrafo conseguiu entender como é que funcionava tudo isso, né? Obviamente, utilizando o auxílio do fotômetro, ele conseguiria estabelecer essa relação aqui com mais precisão. Essa aqui já é a parte posterior de um flash, que ele é mais moderno, e aqui você tem um painel de cristal líquido que oferece todas as informações, inclusive muitas regulagens, muitas são feitas de forma automática, né? Então basta você posicionar um objeto, estabelecer a distância, apertar no botão de configuração e ele configura ali qual seria a abertura, qual seria a potência e tudo. Muito mais simples. Então, basicamente, esse número guia representa o quanto que deve ser iluminado o objeto e quanto que deve ser aberta ao diafragma a partir da distância, né, dessa relação com a distância e a potência. Porque essa distância é estabelecida em metros e aí mostra qual esse número. Esse número guia mostra quão potente qual a eficiência desse flash com relação a essa iluminação baseada na distância. Obviamente que existe uma fórmula, essa é a fórmula para se obter o número guia, ou seja, o número guia ele é representado pela relação entre o F, que é a abertura, e a distância do objeto. Ok? Então, se você quiser saber qual é a abertura do diafragma, você tem que converter a fórmula para descobrir qual é F. Ou seja, fica o NG dividido pela distância, certo? Daí você tem aqui, vamos supor que esse flash que está sendo usado aqui, ele tenha o número guia 35, potência máxima dele de 35. Então você, estabelecendo a potência máxima numa ISO de 100, né, ISO 100, você consegue definir que o objeto a uma distância de 1 metro, você consegue definir que com o número guia 35 a uma distância de 1 metro, você determina que a abertura do diafragma seja 35. Ou seja, como é uma abertura, como esse número é inversamente proporcional à abertura, então você tem uma abertura muito pequena quando é f35, né? É uma abertura bem pequena, porque um objeto a uma distância de 1 metro com uma incidência de 35, né? Potência 35, um objeto que está relativamente próximo, vai ser uma potência muito grande, potência máxima do flash, e aí se a abertura estiver muito grande, você vai ter uma imagem que vai estourar, vai ficar muito clara. Então a abertura tem que ser pequena. Então nesse caso aqui é uma abertura 35. E aí vem a pergunta, mas professor, e se eu distanciar o objeto?
Aí a gente vai ver mais adiante como é que funciona essa relação, né? Então, assim, com relação à distância do objeto, como é que eu consigo? O objeto está a 1 metro, uma potência, 2, qual é a potência? 3, qual é a potência? 4 metros, qual é a potência? 10 metros, qual seria a potência? Então, existe o que é conhecido como lei do inverso do quadrado, que é basicamente a relação do alcance e a potência. O alcance do flash, apesar de ser você, por um flash acionado, você acaba sendo ofuscado, né, pela luz, você, ainda mesmo assim, ainda existe uma perda que é considerável com relação, quanto mais distante fica o objeto do flash. Então, assim, essa potência, ela decai à medida que aumenta a distância do objeto. Então, a gente tem aqui um esquema mostrando o flash e algumas distâncias, né? Nós temos aqui 1 metro, certo, de distância. Vamos supor que o flash esteja 100% com a potência. Então, se aqui nós temos a abertura f22, significa que a 100% da potência e a distância de 1 metro, o número guia desse flash é de 22, ok? Baseado naquela forma que nós vimos anteriormente. A ISO 100, a potência 100% e a distância de 1 metro, a, a abertura ela se equivale ao número guia. Okay? Então aqui nós temos o número guia 22, para uma abertura de 22. Okay? Então lembre-se, um objeto muito perto, ele vai ser muito iluminado, e aí nós temos muita luz que vai ser refletida, então a abertura tem que ser uma abertura grande. Desculpa, pequena, né? Inversamente proporcional. Então se é 22 a abertura, então quer dizer que é uma abertura bem pequena. Ok? Então nós temos aqui uma relação entre a cada 1 metro, a cada metro vai a distância, né, ela é multiplicada por 2, ela, na verdade é elevada à segunda potência, não é multiplicada por 2, desculpa, a segunda potência, que aí você gera qual seria a potência que a luz chega naquele objeto, ok? Então, assim, à medida que a densidade da luz ela decresce com o quadrado da distância que percorre, foi o que eu falei. Então, se você percorre mais 1 metro aqui, vai ser a distância elevada ao quadrado. Tá, professor, então a 2 metros há uma potência, o mesmo flash, né, o mesmo número guia. Então nós temos aqui 2 metros elevado ao quadrado, então seria 1 sobre 4, que é igual a 25% da potência. Mas, professor, se 1 metro estava 100%, por que 2 metros não está 50%? É exatamente a lei do inverso do quadrado. Okay? Significa que a distância ela tem que ser elevada ao quadrado, porque a perda da potência da luz ela é exatamente nessa proporção. Certo? Então aqui nós temos a potência de luz que chega a um objeto a 2 metros, com este flash, com o número guia de 22, ela gera 25% da potência e que teria que se utilizar uma abertura de F11. Significa que é uma abertura maior do que a abertura anterior, a 1 metro. Entendeu? Então, se você tem 22, é uma abertura muito pequena. A abertura 11 já é maior. Ou seja, a potência vai reduzir, então você precisa compensar com uma abertura maior. Beleza? E agora a 3 metros. Então a 3 metros o que acontece? Você tem ali o 3 metros, né? Que ele é elevado a quadrado, que vai dar 2. E aí 1 dividido por 9, vai dar 2, que vai dar 9. E aí você tem 1 dividido por 9, que é 11%. Ok? Então você pega esse 11%, né, da abertura 22, bota 11%, você faz um arredondamento e gera uma abertura F8, que também é maior do que a abertura anterior, ok? A abertura maior do que 11. Então nós temos aqui uma potência de luz que chega 11% mais fraca do que a luz que sai a 1 metro. Então repare que como perde bastante a potência. Por quê? Porque a luz que sai do flash, a luz ela acaba se dissipando, ela se espalha. Ela não é uma luz direcionada, ela é uma luz que se espalha, então ela vai perdendo muito potência
à medida que a luz vai afastando, né? Então, a 3 metros, a um flash com número guia 22, você precisa utilizar uma abertura f18. Lembrem-se que, no caso da ISO, ISO 100 e a potência 100% do flash. Quando você começa a variar ISO, variar potência do flash, aí existe uma tabela que é uma tabela do próprio flash, do próprio fabricante. E também existem tabelas na internet que você pode utilizar, e também você pode utilizar um fotômetro, que é um equipamento que vai medir essa intensidade de luz que chega no objeto, que aí ele te gera, você mede qual a potência da luz que chega, e aí ele vai te mostrar qual a abertura que você tem que colocar no teu diafragma para poder para o objeto ficar com a melhor iluminação possível com aquele equipamento. E aí aqui a 4 metros você tem 4 ao quadrado, que dá 16, né, 1 sobre 16 avos. Daí você tem 6% da potência do flash, não, da luz que chega no objeto a 4 metros. E aí você precisa colocar uma abertura maior, né? Então uma abertura 5.6 para essas condições de iluminação e a distância, você vai ter um bom resultado de foto de objeto iluminado. Ok? Bom, é assim que funciona a lei do inverso do quadrado, e é assim que a gente consegue identificar qual é a potência, qual é a intensidade de luz que o objeto vai ter e qual é a abertura que o diafragma precisa ter. Agora, vale destacar o seguinte, isso tudo é feito de forma manual. Quando isso é feito de forma manual. Agora, os equipamentos que são automáticos, isso tudo, basta você apertar um botão que regula o teu celular. Quando você vai bater uma foto com o flash, quando você aciona o flash para que ele dispare, o celular já calcula mais ou menos o que precisa compensar. À medida que você foca um objeto, ele vai trabalhando com os dados, identificando onde é que está o objeto aproximadamente, e aí ele vai e regula aquele flash na potência que ele pode conseguir para poder tirar um resultado melhor. Ok? E as câmeras fotográficas que são mais modernas, profissionais, quando você ativa o flash, junto com um flash também que seja moderno, você, quando você foca no objeto, e ele tem um sensor também que dispara um raio de infravermelho que detecta a distância, foca, e aí acaba regulando todo o equipamento para que a exposição àquele flash seja a melhor possível. Ok? E aí aqui tem, só para que ficar claro, né, mas uma relação aqui entre a lei do inverso do quadrado. Nós temos aqui um objeto a 100 metros, a 1 metro que ele recebe 100% da luz, a 2 metros ele recebe 4 vezes menos luz, a 3, 9 vezes menos, e a 4 metros, 16 vezes menos luz. Então, você precisa saber como compensar essa perda ao longo da distância, né? Aí aqui nós temos aqui os tipos de flash. Esse aqui é o flash que existem em algumas câmeras que são câmeras, de certa maneira, mais encorpadas, né? Algumas câmeras vêm com flash embutido, que ele levanta quando está no automático, ou então quando você ativa, né? Você tem um botão que ativa os flash. Então algumas levantam, e aí em algumas máquinas que também tem o flash embutido, também tem o encaixe para colocar o flash externo, ou o flash de sapato, que é esse tipo aqui, né? Onde você engata ele tem um contato embaixo, que se comunica com a câmera, e aí esse daqui, quando você engata um flash de sapata, o flash que ele é embutido, ele não funciona, ele deixa de funcionar. Mas vocês reparem que os flashes embutidos, eles são menores normalmente, né? Eles têm uma limitação maior de potência. Reparem a diferença entre o flash embutido e o flash de sapata, o tamanho, né? Então, o flash incorporado ou flash embutido, ele normalmente tem o NG fraco, o número guia dele é fraco, certo?
E aí isso acaba limitando muito a fotos boas a uma distância de até 2 metros de distância. Ok? Tá, só um minutinho, pessoal, vou dar um pause aqui. Aconteceu uma emergência. Só um segundo. Então, voltando aqui, deixa eu botar o nosso slide. Já consegui resolver o problema do filho. Voltamos. Então, assim, são flashes que têm limitações. Eles quebram um bom galho, obviamente, não tem como negar. Reparei que nessa máquina, nessa Canon tem o flash, quando ele é acionado, ele levanta, né? Mas aqui tem o encaixe, né? A sapata para colocar o flash externo, ok? Então, ele produz sombras fortes e sombras visíveis. Existe um pequeno erro de paralaxe, menor do que um flash externo, mas isso nada que comprometa a, a qualidade da imagem. Então, já o flash externo, como já foi dito, ele encaixa, né? Ele é uma peça externa à câmera. Você pode adquirir vários modelos, então, quando uma câmera possui esse engate, né, tipo, permite que você consiga fazer fotos com flashes bastante, diferentes, então você tem uma flexibilidade para utilizar os flashes. Então, normalmente são mais potentes do que os flashes embutidos. Você tem um ângulo maior entre a lente e o flash. Então, esse erro, né, que é chamado erro de paralaxe, ele pode até comprometer, mas nada que vai prejudicar o resultado da sua foto. Então você pode inclinar, você pode girar a cabeça em alguns modelos, você posiciona, direciona o raio luminoso para a parede, para o teto, né? Ou então para alguns refletores, para poder utilizar formas diferentes de iluminação. Você utilizando um flash desse muito forte na direção, na cara de uma pessoa a uma distância de 1 metro, você acaba ofuscando a pessoa. Então você rebate para um teto ou para uma parede, né? Então você coloca utiliza alguns equipamentos para poder não ofuscar a pessoa, né, que está sendo fotografada. E existe também um flash chamado escravo ou slave. Então esse flash daqui, ele é um flash que ele intensifica a luminosidade, né? E você utiliza tanto o flash normal quanto esse slave. E ele dispara junto com o flash primário, porque quando o flash primário é disparado, existe um sensor no flash que percebe quando algum outro flash dispara. E ele dispara praticamente simultaneamente. Então a diferença é muito pequena de tempo entre o disparo do flash principal, primário, com o escravo. Então, como eu falei, né? À medida que o flash principal dispara, ele percebe e também dispara junto, certo? Então, existem também esses flashes que são os flashes conhecidos como circular ou bilateral. O circular é óbvio, né? Ele é encaixado na frente da lente, da objetiva, né? E o bilateral ele é encaixado na lente, mas ele tem iluminação dos dois lados. O flash circular ele evita que sombras apareçam, né? É muito utilizado em motivos macros, em objetos pequenos. E ele acaba sendo utilizado para não a minha esposa está mandando mensagem aqui, tá pipi, desculpa pessoal, mas continuando. Ele evita que os detalhes sejam escondidos dos objetos. Então, é muito utilizado para objetos pequenos, para foto publicitária de objetos. Os dois, né? São encaixados na frente da objetiva e acabam gerando uma iluminação mais uniforme, mais interessante para pequenos objetos. Certo? Então, a gente vai falar sobre objetivas.
que são os objetivos? São as lentes, certo? Então, essas objetivas, elas possuem uma variedade, né, bastante considerável, permitem que você consiga fazer as suas capturas, né, fazer suas fotos com uma, uma possibilidade imensa, né? Obviamente que objetivos são investimentos caros, são caros, normalmente elas custam caro, as boas, né? Mas vamos conhecer como é que funciona. Vocês não vão precisar comprar um objetivo agora mesmo, a não ser que queiram, mas não é obrigatório, mas vamos saber para que elas servem, né? E como é que elas funcionam. Então, primeiro de tudo, para você conseguir, para você adquirir um objetivo, você precisa saber como que elas funcionam, né? Você sabendo como usar esses objetivos, você vai saber qual objetivo adquirir, certo? Então, a função primária de uma objetiva, só um minutinho, pode falar. Tá bom, vou marcar, tá? A função primária é assegurar de que o objeto apareça nítido na fotografia. Essa é básica, porque você consegue focar os objetos utilizando a objetivo. E a distância focal de uma objetiva influencia a perspectiva, né? Então, nós falamos alguns vídeos atrás sobre distância focal, que é a distância entre a lente e o filme ou o CCD, né? Então, você tendo distâncias focais maiores, você consegue resultados diferentes, né? Distâncias focais menores também. Então, nós temos aqui uma lente de 50 milímetros, que é conhecida como olho de peixe, é uma objetiva padrão, e aí você usa como referência essa lente e uma distância focal que normalmente é de 35 milímetros. A distância focal entre a lente e o filme, né, que vai ser sensibilizado, ou o CCD. Então vamos ver como é que funciona isso, né? Olha, o tipo de objetiva ou ajuste, no caso de zoom, né? Se você utiliza alguns tipos diferentes de objetivo, ou se você tem uma objetiva que é conhecida como zoom, que tem uma variação grande de distância focal, tem importante efeito na profundidade de campo, que determina quanto a cena vai sair em foco e quais partes veio aparecer borrada, né? Tá estranho, mas é isso mesmo. Mas na verdade, quais partes vão aparecer borradas. Então, quando você regula de diferentes formas, você tem ali qual é a quantidade de cena que vai aparecer na foto e quais objetos que vão aparecer focados. Se é um objeto só, se são vários objetos, que isso é a profundidade de campo que eu já falei para vocês em um outro vídeo. Então vamos entender aqui o que são objetivas, né? Basicamente, a objetiva é considerado o olho da câmera. A gente já viu que, comparado com o olho humano, a objetiva faz parte desse conjunto de funcionamento da câmera. É crucial que o motivo principal de uma foto esteja plenamente em foco, né? Se você tem uma cena, você tem que dar um motivo principal, ou você tem que ter algo que seja aquilo mais em evidência na cena, ok? Isso tem que estar em foco. E a objetiva controla precisamente a parte da imagem que aparecerá mais nítida, né? Então, nós temos, por exemplo, que ter preocupação qual vai ser o ângulo de visão. Que isso vai decidir o quanto do mundo, né, qual a quantidade de elementos que vão aparecer na foto, pelo ângulo de visão. Ok? E os zooms, eles proporcionam diferentes distâncias focais, como eu comentei anteriormente. Que você não tem necessidade de trocar a objetiva se aquele zoom vai lhe atender. Então, obviamente que zoom tem limitações, né? Não abrange todas as distâncias focais. Mas vamos ver como é que funcionam os objetivos. Então, nós temos aqui um esquema de distância focal e ângulo de visão.
de diferentes tipos de objetivos. Então esse primeiro que está aparecendo aqui é a objetiva conhecida como olho de peixe. É uma objetiva grande angular, e especificamente essa aqui é o olho de peixe. O ângulo que ela registra é um ângulo de 180 graus, reparem aqui, 180 graus. Né? Então, ó, seguindo a setinha, olho de peixe. Esse é o resultado, você tem uma quantidade imensa de elementos que são registrados na cena. Okay? Então, atentos a esse caminho aqui, que é o caminho que vai ser utilizado como referência para as outras fotos. Tá? Então, lembre-se, o objetivo olho de peixe, ela abrange bastante elementos que vão compor a cena, mas elas também distorcem a cena. Reparem que isso aqui seria um caminho reto, e ele aparece curvo. Então, a grande angular, ela deforma a cena. Linhas retas aparecem curvas, principalmente as que ficam nas áreas periféricas da cena. Ok? A próxima é a objetiva ultra grande angular. Diferente da olho de peixe, ela não abrange um ângulo de 180, ela abrange ângulos de 106 a 92 graus, né? Não é tanto, chega a ser 180 graus como a olho de peixe, mas ela é ultra grande angular. Aqui ela já não distorce, repare que ela não distorce as linhas retas. E aquele caminhozinho que eu falei para vocês está aqui, a cena fica muito mais organizada e tem uma quantidade considerável de elementos da composição. Ok? Então, vejam aqui já, nós temos aqui, por exemplo, lentes de 8, a olho de peixe nós temos, são lentes de 8 milímetros. As ultra grande angular são lentes de 14 a 21 milímetros, né? E essa especificação que elas têm. Aí aqui nós temos, por exemplo, a objetiva grande angular, né? Ela já tem aqui, por exemplo, o ângulo que varia de 84 a 60 milímetros. Ela também captura uma certa quantidade de elementos, menos do que a anterior, é óbvio. Varia de 24 até 35 milímetros. Então são lentes muito boas para você registrar cenas com maior quantidade de elementos, né? Pegando um plano geral, ou um grande plano geral, vocês vão entender o que é isso em outro assunto. Aí já nós temos aqui a próxima, que é a objetiva padrão. Ela abrange cerca de 46 graus e é uma lente, é a famosa lente 50 milímetros, que é conhecida como olho humano, ok? Conhecida como que representa o mais próximo possível do olho humano. Reparem já a quantidade de elementos na cena, menos do que a anterior, mas também pega uma boa área. A próxima nós temos uma tela objetiva, mas aí uma tela objetiva, a tela objetiva ela pode variar bastante, ela varia entre 28 graus de abertura até 8 graus de abertura, certo? Ou seja, são lentes de 80 a 300 milímetros. Os zooms, quando você tem zoom, você pode ter variando ali de 35 milímetros até 200 milímetros, dependendo do zoom, né? Então reparem como abrange várias categorias de objetivos. Então essa é uma teleobjetiva. Reparem que o ângulo de visão já é bem restrito e já aproximou, né, bastante do objeto. Anteriormente ele estava a uma certa distância, reparem na estátua, agora já está bem perto, ok? E a próxima é a ultra teleobjetiva. Aqui nós já temos os ângulos que variam de 6 a 2 graus, o ângulo de visão. E aí você tem lentes de 400 a 1200 milímetros ou mais. Então, você tem aí ultra teleobjetivas que têm um alcance bastante grande. Okay? Mas aqui, você, por exemplo, você não consegue tirar foto de uma pessoa perto. Você coloca uma teleobjetiva, tu nem aparece direito, não consegue focar em nada. Isso é para coisas bem distantes. Ok? Daí, outros equipamentos, nós temos os tripés, ajudam muito a evitar o tremor na hora da captura da cena.
Eles são plataformas que quando você posiciona, elas fixam bastante a câmera, e você parafusa a câmera, ela tem que ser aparafusada para evitar que caia, ok? Existem regulagens de altura, você tem aqui duas, duas, dois tipos de regulagem de altura. Aqui também você tem outra regulagem de altura baseada nessa manivela, e você tem aqui uma haste que te ajuda a direcionar, você rotacionando essa haste, você também fixa a câmera em determinada posição que você quer. Esse é o tipo padrão de tripé, mas existem outros tipos também. Obviamente que é um equipamento que requer um certo espaço, peso também é um problema, tem aí alguns tripés que são mais leves, mas a dimensão dele é um empecilho, acaba sendo um problema para transportar, ok? Então aí nós temos outros tipos, por exemplo, o padrão é que eu falei para vocês, tem o monopé. O monopé, ele tem aqui, ó, ele é pantográfico, né? Ele vai expandindo, ele é mais compacto. Tem esse modelo que tem um pezinho com três bases, mas tem esse outro que não tem nem pezinho, ele é só um apoio, mas ajuda muito na hora de você fotografar, você quer se movimentar bem. O tripé aqui, por exemplo, o mais comum é você chutar um tripé e cair a câmera. O monopé, você tem que ficar segurando o tempo todo, mesmo tendo esses pezinhos aqui, é sempre bom estar segurando, mas ele te ajuda muito na hora de registrar uma imagem, para evitar que a imagem saia tremida ou desfocada, né? Existe o tripé para fotografia de natureza, então ele tem esse pescoço aqui para o lado, onde você vai posicionar para algum objeto, algum elemento natural embaixo, em cima, vai virar de lado, ele possibilita várias mudanças de posicionamento. E também o tripé de mesa, utilizado para câmeras e também utilizado para smartphones, para fazer filmagens, fotografar também. Okay? Equipamento básico também para você conseguir fotografar sem ter muitos problemas é você ter uma câmera, uma memória externa, extra principalmente, uma boa memória externa, e uma extra também seria muito boa. Então, um cartão de um espaço muito bom de armazenamento, e um outro cartão seria importante porque a fotografia digital ela possibilita uma flexibilidade muito grande de se registrar. E aí você acaba registrando várias fotos, e para escolher qual é melhor, não é melhor você escolher no computador. Não é legal você olhar para o visor da tela, do visor da máquina, e tentar identificar qual é melhor. Muitas vezes aparece no visor, né, no display da câmera, uma imagem boa, mas quando tu coloca no computador ela está desfocada. Então você precisa armazenar uma certa quantidade de imagem para poder, depois no computador, você escolher qual é a melhor. Aí é por isso que eu sempre vou ter memória extra. Existem até câmeras com 2 slots para cartão. Você coloca logo 2 de uma vez e aí ele vai gerenciando o armazenamento. Mas são câmeras muito caras, né? Então, é como eu falei para vocês, a flexibilidade de registro de cenas, de imagens, a quantidade que você consegue tirar de fotos, assim, faz com que você acabe precisando de bastante espaço, né? Bom, o rebatedor. O rebatedor parece uma coisa banal, mas o rebatedor é muito útil em alguns momentos, né? Ele basicamente rebate a luz e ajuda a controlar a luz que você precisa, né? Então, ele reflete a luz ou filtra a luz que você tá precisando, né? Então, se tem uma luz solar muito forte, aí você pode utilizar um tipo de rebatedor que filtra e fica uma luz suave. Se você quer fazer com que se tem um lado da pessoa que está bem iluminado e o outro não está, se não tem uma fonte de luz artificial, você pode rebater aquela luz que está de um lado, rebater do outro e jogar para o outro lado do rosto da pessoa, que fica uma iluminação melhor. Ok? Então, como eu falei, ajuda a direcionar e a suavizar a luz, e também direciona parcialmente ou totalmente a luz, eliminando algumas sombras, né, que talvez você não queira. Então, existem vários modelos de cores, né? Por exemplo, se você quer dar um tom dourado, fazer a pessoa ficar mais bronzeada, melhorar o tom da pele,
né? Tem o prateado, que faz uma luz mais dura. Então, você pode ter possibilidades de variar a iluminação com esses abatedores. Quando a gente fala sobre iluminação, eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso. Daí tem as mochilas e os cases. Não adianta você ter bastante equipamento e não ter como armazenar e não ter também como conservar esse equipamento, né? Então, normalmente câmeras DSLR, que são câmeras maiores, câmeras semi e profissional, precisam de um bom case. Tem que ser acolchoado e tem que ter áreas específicas para cada coisa, né? Então, aqui tem que são cases tipo bolsa e tem cases tipo mochila, né? Ajuda a transportar as lentes, os cartões, o tripé, dependendo do tamanho do tripé e da bolsa. Então, os compartimentos, né, que tem, eles ajudam muito a organizar os equipamentos. Aqui tem compartimentos que podem ser variados de acordo com o tamanho dos equipamentos. E, como eu falei, você precisa conservar bem o teu equipamento, porque é um investimento muito alto, ok? Por isso que mochilas e cases são importantes para fotógrafos. E, obviamente, uma bateria extra, né? Você tem uma bateria que ela é utilizada normalmente, mas a extra é essencial, porque as máquinas fotográficas e os celulares, no caso das máquinas fotográficas, elas usam bateria. As que são mais baratas e são mais simples, elas usam pilha, né? Então você pode comprar no supermercado uma pilha ou no, em algum outro lugar, você consegue comprar. Mas bateria é difícil, então é legal você sempre ter uma bateria extra, fazer um investimento numa bateria extra e deixar ela sempre carregável quando for sair para fotografar. Já o celular, é importante que você ande com ele sempre carregado e leve consigo o carregador, né, para poder, se tiver aqueles power bank que chama, né, também ajuda muito, que aí você vai fotografar com o celular o tempo todo e você precisa ter uma fonte de energia extra. E o power bank seria uma opção para que porque usar máquina fotográfica gasta bastante energia, né? Então, assim, tem umas situações que você precisa, não pode parar de tirar foto, e aí você está no melhor do ensaio, ou então você está no melhor da viagem, ou então você está fazendo aquela foto bem legal e aí acaba a bateria, você pode perder a oportunidade, né? Ou aquela luz, ou aquela situação, aquela cena. Então, é importante sempre ter uma bateria extra, né? Bom, essa foi a nossa aula, o nosso vídeo de hoje, né? Nossa aula de hoje sobre equipamentos. E aí espero que tenha sido bastante útil para vocês, que vocês tenham gostado, né? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu mesmo. Um abraço a todos. Se cuidem aí nessa pandemia. Ok? Até mais. Tchau, tchau.